Hoje eu vou ensinar a fazer um porta-guardanapo no formato do nó infinito. Delicado e elegante. É uma peça fácil, rápida de fazer e vai transformar qualquer mesa posta. Então vamos lá começar? Eu vou utilizar o cordão New York na cor cru no formato de 5 milímetros. Vai ser utilizado 2 fios de 90 centímetros. Vou utilizar 1 metro de fio para acabamento de 90 centímetros do cordão de sisal e a cola de silicone para pano. Agora vamos lá ver como fica o passo a passo dessa. Olá pessoal, então aqui eu já tô com tudo prontinho, aqui eu já tô com as linhas cortadas, tá? Aqui eu tô usando o fio New York 5 milímetros cor cru, tá? Com 70 centímetros. Então aqui eu vou pegar os meus dois fios, eu vou juntar a pontinha deles, tá? Aqui onde eu encontrar onde fica a dobrinha, eu vou prender na minha placa de macramê, na minha placa de EVA. Vou prender aqui a pontinha bem na voltinha deles, tá? Então, eu vou prender dos dois ladinhos, porque eu quero que eles fiquem juntinhos aqui, ó, tá? Uniformes um do lado do outro. Vou fazer a mesma coisa com o outro cordão, vou juntar as duas pontinhas, vou encontrar aqui e na voltinha vou prender bem rentezinho ao outro fio, tá? Aqui já com os dois presos, eu vou primeiro utilizar os dois fios do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois fios do lado esquerdo, sempre cuidando para que eles não se dobrem, tá? Sempre um do ladinho do outro aqui, tá? Então, eu vou segurar com os meus dois dedos até para ficar mais fácil. E vou fazer essa volta aqui, como se fosse uma barriguinha, tá? Em cima do fio da direita. Feito essa barriguinha aqui, vocês podem notar que um fio está do ladinho do outro, como eu disse, cuidando para eles não dobrarem. Eu vou prender, eu gosto de prender porque quem tá iniciando, às vezes, na hora que for fazer a outra volta com a outra linha, talvez se confunda ou se perca, tá? Então, para ficar mais fácil, eu gosto também e facilita o processo, eu vou prender aqui onde ficou a barriguinha, tá? Prender aqui onde ficou a barriguinha e vou prender as pontas dos dois fios que ficaram aqui, tá? Então, preso as duas pontas aqui pra ficar mais fácil. Aqui a minha linha tá falhadinha, mas depois não tem problema, porque no final, na hora de finalizar, a gente arruma. Então, aqui vocês viram que ele passou por cima do fio da direita, tá? Aqui, agora eu vou pegar o fio da direita, vocês conseguem ver ele embaixo também. Vou pegar este fio da direita aqui, vou pegar a pontinha dele, sempre cuidando pra não dobrar. Vou passar por baixo desse fio aqui da esquerda. Então, eu vou pegar essas duas pontinhas e vou fazer assim com o meu dedo para vocês conseguirem ver. Eu vou erguer aqui e vou passar aqui, ó, por baixo, tá? Passando aqui por baixo, agora eu vou fazer esse mesmo processo por cima desse fio e por baixo da própria linha da direita. Então, ele vai entrar aqui e vai sair aqui do outro lado para jogar para cá. Então, passou aqui por baixo dos dois fios da linha da esquerda, eu vou pegar as duas pontinhas, eu vou erguer aqui com o meu dedo para vocês verem, e eu vou passar por baixo aqui desse fio aqui, ó. Por que que é importante prender? Às vezes, na hora que você vai passar, ele vai tirar esses outros dois, esse fio da primeira volta do lugar. Então, assim, você consegue puxar tranquilamente, ó, sem nada sair do lugar. Agora que eu já passei por baixo do fio da esquerda, passei por dentro desse fio da direita, puxei pra cá, você vai ver que ele já vai formando, ó. Agora, eu posso soltar os meus alfinetes, eu mantenho esses dois aqui presos e eu vou ir ajustando aqui, tá? Então, eu vou manter aqui ajustando pra vocês conseguirem ver que ele vai formar aqui, ó, eu gosto de ir ajustando com os dedos. Ele vai formar o desenho do infinito, né? Por isso que ele se chama guardanapo nó infinito. Olha que legal que vai ficando. Sempre cuidando, como eu disse, para não dobrar, tá? Então, agora eu já dei uma ajustadinha ali, eu vou soltar esses dois aqui também. E eu vou puxar ele pro lado, tá?
Então, eu vi aqui, ó, vou mostrar pra vocês que ele sobrou um pouco mais do lado de baixo do que do lado de cima. Eu quero que os dois fios aqui fiquem com a mesma proporção de tamanho. Então, eu vou dar uma puxada aqui, ó, uma ajustadinha aqui, pra que ele sobre um pouco mais aqui do lado, tá? Pra eles ficarem os dois fios. Vou agora mostrar mais pertinho aqui pra vocês verem, com os dois fios aqui junto do mesmo tamanho, tá? Aqui já ficou mais ou menos da mesma proporção, vou fazer a mesma coisa com esse. Então, eu vou dar mais uma puxadinha aqui. Uma ajustando. Eu gosto que não fique com esses buraquinhos, tá? Então, eu vou dar uma boa puxadinha aqui também. Pra que ele fique... Deixa eu ajustar só um pouquinho mais esse lado. Ó. Tá? Aí. Agora que eu já dei uma boa ajustada aqui, eu vou pegar a minha tesoura e eu vou cortar essas duas pontas aqui, tá? Então, ele vai ficar assim. Agora, depois de ajustado, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu uso um rolinho de papel higiênico, esse, o que sobra do rolo, pra fazer mais padrãozinho, tá? Ó, pra todos ficarem com o mesmo tamanho, porque às vezes você vai fazer um joguinho, né? Você vai vender aí no teu ateliê ou até você que vai comprar. Quando você for comprar, você vai querer uma coisa mais padrão. Apesar do artesanato ele ser uma coisa feita à mão, a gente tenta o máximo possível que ele fique mais padrão, né? Para que você, quando for usar, fique parecido para todos que forem utilizar. Então, aqui eu utilizo, porque olha, como vocês podem ver aqui, ó, um finalizadinho, ele fica do mesmo tamanho, quando você for usar, vai ficar mais bonito, né? Mais charmoso na sua mesa posta. Então, eu vou utilizar aqui esse rolo pra mim usar ele como padrão. Então, aqui, ó, ele já tá finalizado, tá do jeitinho que eu quero. Eu vou pegar uma fita também pra mostrar pra vocês. Vou cortar aqui. Vou cortar uns filetezinhos fininho pra vocês verem. É uma técnica que eu utilizo pra ficar mais fácil, até pra colar e pra poder finalizar, tá? Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem bem. Então, agora, eu vou medir aqui como que eu vou querer, tá? Então, aqui, eu vou medir, eu vou ver quanto que vai sobrar e quanto que não vai sobrar de linha. Então, aqui, mais ou menos, eu vou passar um em cima do outro na hora que eu for finalizar aqui, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, eu vou finalizar assim, vou passar um em cima do outro. Então, agora aqui, eu vou passar assim. Eu vou colocar esse aqui e eu vou conseguir mais ou menos marcar. Roubei uma caneta da minha filha, ó, dos Bobbie Goods dela. Eu vou poder marcar mais ou menos aonde eu quero cortar. Vou cortar mais ou menos aqui, um pouquinho menos até, porque essa vai ficar atrás, então eu vou cortar mais ou menos aqui, porque daí não vai aparecer, ó, aqui é a parte que vai ficar atrás, então não vai aparecer. E eu vou dobrar esse daqui por cima pra medir mais ou menos também. Então, vou cortar mais ou menos aqui assim. Agora, eu vou cortar. Eu gosto de conferir tudo, então eu vou pegar uma fita métrica pra ficar mais ou menos uniforme, pra mim ver se vai ficar realmente uniforme. Então, aqui ficou com 7 centímetros e aqui ficou com 6. Eu vou manter os 6 centímetros porque vai ficar melhor. Ah, não, esse daqui. Ele ficou com 6, aham. Aqui com 6 e aqui com 6, exatamente isso. Só vou deixar aqui um pouquinho mais retinho, porque eles ficaram um pouquinho tortos. Aí, mais retinho. E esses aqui também
mais retos. Ok. Vamos limpar aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou precisar colar essas partes aqui, ó, tá? Então, esse é um dos motivos também pelo qual eu uso isso daqui. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou prender ele com uma fita, tá? E agora, eu vou utilizar aqui pra colar essas pontinhas. Deixa eu cortar mais uns pedaços, mais uns 4 pedaços de fita. Dá pra você utilizar a cola Bond, mas eu vou ser bem sincera pra vocês que eu não gosto da cola Bond, porque se você for usar um fio que é colorido, ela vai manchar, ela fica branca. Se o fio for verde ou rosa, enfim, ele vai ficar manchado. Se for branco, não. Então, eu gosto da cola de silicone, a cola pra pano, porque ela demora um pouquinho mais pra secar, mas ela fica um pouco melhor, tá? E ela se adapta à cor do teu fio. Então, aqui eu vou juntar os fios e eu vou passar a cola. Vou passando. Aqui nas laterais, tá? Um por um deles. Agora, eu vou juntar aqui. Eu passo com a mão, porque essa cola pano, ela não é uma cola que gruda no dedo e depois é bem facinho de tirar, tá? Então, eu aguardo uns segundinhos aqui, tá? Eu guardo apertando aqui uns segundinhos. Eu dei uma dobradinha aqui, eu mantenho apertadinho aqui, mas daí agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma fita aqui na pontinha, pra poder esperar ele secar, sempre tentando manter ele o máximo possível pertinho, sempre ajeitando. E vou passar uma fita aqui. E vou aguardar secar, tá? Agora, eu vou fazer esse outro lado. Ó, sempre juntando os 4 fiozinhos, tá? Vou passar a cola. Agora, eu vou juntar eles. Vocês podem usar até um prendedorzinho pra ficar mais fácil, pra não precisar ficar segurando muito tempo. Eu sempre seguro uns minutinhos, tá? Só até a cola, ela penetrar no fio, né? E colar um pouco melhor. Eu uso um prendedor mesmo desse de roupa, né? Fica a critério de vocês quiserem comprar um prendedorzinho mais bonito. Mas eu utilizo esse mesmo, acho que não tem necessidade do gasto, né? Então, deixa uns minutinhos ali. E daí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pra vocês terem uma noção de como ele já vai ficar. Então, eu vou passar sempre juntinho aqui, vou passar uma fitinha aqui. Eu gosto de passar fita assim. Aqui. E vou deixar ele aqui pra mim, pra secar um pouquinho melhor. Deixa eu dar mais uma cortadinha, mais uma fita. E eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos pra ele secar. E eu já volto pra mostrar pra vocês como ele fica depois de seco pra nós finalizar, tá? Então, pessoal, voltei aqui, vou tirar as fitas pra vocês verem. Agora ele já tá bem sequinho. Deixei 10 minutinhos ali. Só pra garantir. Aqui ele vai dar uma coladinha aqui, mas vocês soltam, tá? Que ainda não é o acabamento final. Então, agora ele já tá coladinho aqui, ó, vocês vão ver que ele tá bem coladinho aqui. E aqui, olha que lindo que fica. Aí, no caso, dá pra você colar aqui um rente no outro, mas eu particularmente gosto de fazer um em cima, assim, do outro, pra garantir melhor a finalização, tá? Eu só vou soltar aqui pra ver se não colou aqui, né? Não, então aqui tá ok. Então, eu vou dobrar aqui. Eu gosto de pegar a tesoura também
e tirar o restinho desses fiapinhos que fica aqui. Porque depois pra gente passar a corda de sisal fica melhor. Gente, ele tá preso aqui na frente, tá? Só pra vocês verem. Tá presinho ali. Tá? Vamos. Não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei da termolina caseira. Ele é bem legal, porque até, ó, vocês veem como o fio ele desfia. Se você vai usar um cordão assim, num painel, a termolina caseira ajuda a não deixar desfiar. Então, agora que eu já cortei as rebarbinhas que sobrou, eu vou medir bem direitinho aqui onde eu quero e eu vou passar cola novamente, tá? Opa, derrubei aqui. Vou medir aqui, então ele vai vir mais ou menos até aqui assim. Vou passar cola aqui novamente. Parece muito bem, porque a cola, ela é bem transparentezinha. Agora, bem medido. Vou apertar um pouquinho aqui. Eu vou passar a fita novamente e deixar mais uns 5 minutinhos. E daí eu já volto de novo, tá bom? Vou passar aqui a fita. E eu já volto novamente, só pra finalizar aqui, pra nós fazer. Então, pessoal, agora já tá seco. Eu deixei uns 5 minutinhos. Algumas pessoas vão falar... Ai, Kathleen, mas por que deixar tanto tempo secando? Por que tanta etapa? Porque parece que é simples, mas o porta-guardanapo, ele é um produto que o teu cliente, né, ou você que vai fazer na sua casa, você vai manusear ele bastante. Então, o que que acontece? Como você vai manusear ele bastante, quanto mais segurança de que ele tá firme e que não vai soltar, melhor. Porque já pensou você fazer uma mesa posta, convidar as pessoas, e na hora de manusear o guardanapo, ou ela for tirar ou for colocar, ele soltar, né? Não vai ser legal. Então, para ter um acabamento melhor, para garantir que o teu cliente que vai comprar, né? E para você que vai fazer em casa, quando você for usar, você não vai usar uma vez e ele vai se soltar, né? Ele vai ficar firminho. Então, eu gosto de garantir o acabamento. Então, aqui eu já tirei, que já tá seco, e agora eu vou tirar daqui da frente também, tá? A fita. Por quê? A gente, quando for usar fita, procurem usar fita crepe, tá? Que ela não estraga que nem a fita transparente, tá? Então, vamos lá. Agora que eu já tirei as fitas, eu vou soltar daqui, tá? Agora ele já ficou no formatinho que eu queria. E eu vou fazer o último acabamento. Então, nesse último acabamento, eu vou utilizar a corda de sisal, aquela de 1 metro que a gente cortou lá no início. Aqui eu já tenho cortadinha. E eu vou fazer um nó falcaça, tá? Pra finalizar. Então, eu vou pegar aqui assim, vou passar os meus dedos aqui por dentro. Eu vou pegar a pontinha da corda de sisal. Opa, perdi aqui a minha. Vou pegar a pontinha da corda de sisal, vou deixar sobrando, vou fazer aquela barriguinha de sempre, tá? E sempre começa pro lado esquerdo, tá? Então, eu vou passar aqui pro lado esquerdo. Eu vou começar um pouquinho antes aqui, tá? Pra ele esconder essa partezinha aqui. Então, aqui, passa do outro lado, firma bem direitinho lá embaixo, passa pra cá de novo, tá? E vai ajustando, né, um do ladinho do outro aqui, ó, como vocês podem ver. Passa, ajusta, arruma esses fiozinhos que estão aqui, ó, aparecendo. E sempre bem apertado, tá, ó? Sempre ajustando esses fios e bem apertadinho aqui, ó. Ajusta os fios pra esconder, vocês conseguem enxergar aí? Deixa eu colocar mais pertinho pra vocês enxergarem. Sempre ajustando aqui, ó, pra esconder. Vocês estão vendo que ele vai escondendo aqueles fios que tem ali? Ó. Sempre ajustando. Aqui já tá bonitinho, mas eu vou fazer mais uns, porque aqui embaixo ele ainda não escondeu totalmente, tá? Eu gosto que esconda bem pra não aparecer e ficar bem firme. Então, mais um, só mais um, aqui pra esconder bem. Aqui mais um. E daí a gente já pode
finalizar. Então, aqui eu já passei bem escondidinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui por dentro e aqui do lado de fora. Então, agora eu vou pegar a ponta que sobrou, vou passar por dentro, a ponta que sobrou, vou passar por dentro aqui da minha barriguinha, tá? E vou dar uma puxadinha. Eu sempre dou uma puxadinha, sobra um pouquinho, que eu gosto de ir ajustando, né? Então, vai sobrando, vai puxando e vai ir ajustando. Aqui deixa um pouquinho, com a minha tesoura, eu vou cortar essa parte que sobrou, tá? Dou mais uma puxadinha aqui pra ajustar. E, ó, gente, eu faço esse truquezinho. Eu coloco os meus 2 dedos como se fosse uma tesourinha aqui, ó, pra segurar. E aqui no dedão que sobra, eu seguro, ó. Eu seguro que ele vai aparecer ali, ó. E você vai aparecer aqui um pouquinho mais. Vou fazer de novo. Então, eu vou pegar aqui, vou segurar meus dedos como se fosse uma tesourinha, ó. Vou segurar aqui. E o dedão que sobra aqui, ó. O dedão que sobra, eu vou puxar essa linha aqui. Vou segurar com o dedão. E deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. E eu vou fazer o corte meio lá dentro, bem rentezinho, ó. Tão vendo? Aí, agora, com a minha tesoura fechada, eu venho e ajusto aqui, ó. E daí ele não vai aparecer. E fica um acabamento bem bonito, bem show de bola. Olha que legal, gente, agora, depois de finalizado. Que lindo que ele fica. E, ó, você pode ver que todos ficam padrão. Então, se você vai fazer um jogo de suplá com o porta-guardanapo, ele vai ficar bem show de bola, porque você vai arrumar uma mesa posta, ele vai ficar padrãozinho. Olha que lindo, tá? Logo, logo, eu vou trazer pra vocês também o porta-copos de nó infinito, que fica também muito lindo, bem charmoso, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima. Curtem, compartilham. E se gostarem, façam, coloquem nos comentários o que vocês acharam, o que pode mudar, o que tá bom. Se vocês estão conseguindo acompanhar os meus tutoriais, tá? Beijo, até a próxima!